Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vamos abordar um tema extraordinário: as abduções e implantes de extraterrestres. Acreditem ou não, nós vivemos num universo multidimensional e neste canal abrimos um portal que nos dá acesso a outras dimensões e conhecimentos. Vamos além da magia e do orbe terrestre, trazendo em cada entrevista mensagens que nos surpreendem e contribuem para o nosso caminho evolutivo. Nós nunca estivemos sozinhos e, como sabem, não estamos sozinhos. Estamos e estaremos sempre acompanhados pelos nossos irmãos estelares. E para nos explicar este tema surpreendente, está connosco o professor Pedro Barbosa, investigador, segundo ele, abduzido por extraterrestres. Desde há milénios que há relatos de experiências e contactos com seres extraterrestres, uns amigos da humanidade e outros que querem controlar a humanidade. E hoje iremos falar com um desses contactados que nos vai contar as suas experiências e investigações sobre estas raças. O nosso canal alternativo já alcançou mais de 250 mil visualizações e para crescermos ainda mais e continuarmos a investigar, não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, colocar um like e partilhar os diretos e as entrevistas para que possam chegar ao maior número de pessoas, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e também para o seu despertar. Associem-se a nós no Instagram em canal Conversas da Alma e no Facebook em Conversas da Alma. Vocês não estão sozinhos e têm agora este portal que vos traz informação alternativa e fora do sistema. Por isso, todos os convidados que trazemos a este canal e as entrevistas que fazemos são resultado de uma investigação com o objetivo de partilhar conhecimento. O nosso convidado, professor Pedro Barbosa, é licenciado em Filologia Românica e Literaturas Modernas pela FLUC, pós-graduado em Estética Informacional pela ULP, em Estrasburgo, e doutorado em Ciências da Comunicação em Semiótica pela UNL. Além de uma curta passagem inicial por Medicina, possui ainda vários cursos livres que vão da astronomia à hipnologia. Foi durante mais de 30 anos professor e investigador em várias universidades em Portugal e no estrangeiro, em França, Itália e Brasil. Foi investigador no CCL em Lisboa, Certel em França, no PIL-INUP no Brasil. Fundou na UFP um centro pioneiro de cyberliteratura e integra como cofundador o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Herdeiro da Sociedade Portuguesa de Exploração Científica, SPEC, está agora direcionado, entre outras áreas, para a ovniologia. Como escritor, publicou mais de 20 livros em áreas muito diversificadas, poesia eletrónica, cyberliteratura, teatro, ficção e ensaio, obtendo o prémio de ensaio da APE em 1980. Na área da ufologia, publicou Fábulas Ufológicas e outros ensaios na órbita da questão extraterrestre. Crónica de um contacto alienígena 1 sob o signo de Adeni-Saba. Crónica de um contacto alienígena 2, Miragem, Estrela, Antares. E Crónica de um contacto alienígena 3, Missão Portugal. Professor Pedro Barbosa, é uma honra tê-lo no nosso canal e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu também pela oportunidade de conversarmos e quero também felicitá-lo pelas temáticas que o canal debate regularmente. Há pouca coisa nessa área. Muito obrigado. Nós estamos aqui com umas obras ao pé do estúdio, espero que não se ouça nem aí, nem aqui os nossos espectadores. De qualquer maneira, porque isto agora Lisboa está toda em obras, não é? Mas de qualquer maneira vamos então às nossas perguntas. Okay. Está mais do que comprovado que existem outras dimensões extrafísicas e que muitos seres interdimensionais habitam nelas, movendo-se entre universos e mundos. O Pedro diz ter sido contactado por estes seres ao longo de 15 anos, tendo convivências cósmicas com os nossos irmãos estelares que o levaram a relatar essas experiências nos seus livros. Como é que ocorreu esse encontro e com que raça? Bom, isto seria uma longa história, vou tentar resumir alguns pontos essenciais. Eu hoje tenho a noção de que isto vem desde o nascimento, e não é só comigo, há muitas pessoas na mesma situação que eu. Simplesmente, nem sempre nós temos consciência daquilo que vivenciamos. Eu recordo-me que na minha adolescência tinha frequentes dores de cabeça quase semanais, cheguei a pensar que era paludismo, fui ao médico, hoje sei que isso tinha a ver com situações abdutivas, de que eu não tinha a menor noção, nem a menor consciência, nem sequer sabia o que isso era, nessa época. Eu convivia na altura, enfim, era
ainda a época da Guerra Colonial, convivia com amigos que tinham vindo de lá. Eu não fui à Guerra Colonial porque fui, aliás, tenho algum orgulho nisso, foi o primeiro objetor de consciência. Pois eu também fui, portanto, olha, estamos juntos. Então estamos em sintonia. Estamos. De modo que hoje sei que essas dores de cabeça já estariam relacionadas com abduções de que tive consciência muito mais tarde. Assim, em 3 tempos, eu diria que a minha tomada de consciência do fenómeno ocorreu numa viagem absolutamente inesperada, porque foi fruto de muitas sincronicidades, uma viagem à Amazónia, ao Pará e depois à Amazónia. E aí eu tive a ocasião de vivenciar coisas tão inimagináveis e inexplicáveis pela, digamos assim, pela racionalidade europeia, que eram quase situações mágicas. Aliás, Mas que coisas foram essas tão extraordinárias para nós percebermos? sabe que eu publiquei um livro em formato digital, que agora irá sair em formato livro, e eu não consegui relatar esses eventos em menos de 1000 páginas, portanto teria dificuldade em dizê-la, em referir tudo isso em 2 Sim. minutos. Eu preferia ficar só por coisas que na altura eram para mim inexplicáveis, não é? Depois, 2 anos depois, portanto a partir de 2004, tive um relacionamento que comecei a perceber que não tinha característica, ou não era explicável como um relacionamento puramente humano. E foi aí que eu comecei a ler muita coisa, a interessar-me quase que exclusivamente por ufologia, etc. Eu não me considero ufólogo, atenção, não é? Eu usei a ufologia para compreender aquilo que estava a vivenciar, mas isso permitiu-me fazer muita investigação, inclusive de campo. Arrisquei também um pouco da minha vida em contactar com seres que eu na altura não sabia realmente com o que é que estava a lidar, inclusive convidando-os para eles virem à minha casa. Portanto, aí comecei a perceber que não estava a lidar com seres humanos. E foi assim que fui tomando consciência daquilo que vivenciei durante, já lá vão 18 anos, não é? Fantástico. E como é que esse contacto é feito? É telepático ou manifesta-se numa língua desconhecida? Não, esse contacto é feito hoje. Eu tenho, portanto, isso arrasta-se até hoje, quer dizer, estes processos não Não têm uma acabaram? evolução, e normalmente não saímos desse processo. Portanto, eu continuo e neste momento realmente a comunicação telepática acentuou-se, embora eu não seja propriamente um sensitivo, não é? Mas na altura o contacto estabelecia-se com seres em forma humana. Porquê? Podemos talvez falar um pouco sobre isso, talvez seja uma questão importante. Sim. Esses seres com quem contactei, que são seres de uma, digamos, de uma dimensão ou de um estádio vibracional bastante elevado, portanto, dentro dos nossos padrões arbitrários, digamos, 7D para cima, têm a capacidade, quando precisam de executar neste plano determinadas ações, de se manifestarem em forma humana. Depois, se quiser, podemos falar um pouco sobre isso. Claro que sim. Mas o Portanto, Pedro, neste caso, eles manifestaram-se na forma humana para si ou sim, numa forma etérica? na forma humana, inicialmente. Por isso é que eu tive dificuldade no início em entender com o que é que estava a lidar, porque eu tomei inicialmente em 2002, na Amazónia, esse relacionamento como um relacionamento humano, mas havia coisas que saíam fora do padrão humano. A partir de 2004 é que começaram também eles digamos assim, a satisfazer as minhas inquietações, as minhas perguntas. Portanto, isto foi um pouco uma bola de neve que foi rolando, digamos, de uma forma recíproca. Claro. E que Bom, impacto teve esse contacto na sua vida? Qual foi o impacto?
o impacto foi uma autêntica metanoia, não é? Portanto, uma mudança completa de maneira de estar no mundo, na realidade e no cosmos, digamos assim. E, portanto, isto leva-nos a uma perspectiva cósmica que ultrapassa uma perspectiva puramente terrena, não é? Humana, Situada neste sim. plano. De modo que essa metanoia, essa mudança de 180 graus na nossa visão é comum, de facto, entre muitos abduzidos, não é? Porque, aliás, alguns ufólogos, desde o John Mack para cá, têm defendido essa ideia de que muitas vezes as abduções algumas negativas, outras positivas, mas as abduções positivas levam muitas vezes a uma mudança completa na nossa relação com a vida, com a realidade, aquilo que chamamos, podemos chamar de uma forma menos comum, uma metanoia, não é? Portanto, uma Portanto, e alteração isso então radical alterou daquilo a que é. sua vida completamente. Completamente, tanto assim que eu por brincadeira às vezes digo, não é AC e DC, antes e depois de Cristo, mas antes da Amazónia e depois da Amazónia, AA e AC. A E minha foi vida uma mudança positiva ou negativa? foi muito difícil, inicialmente durante 15 anos, durante 10 anos foi particularmente árdua, difícil, angustiante, pesadíssima, mas também porque houve intervenções de seres negativos que queriam evitar que aquele processo evoluísse de uma forma mais límpida, não é? Sim. A partir do Portanto, momento em havia que outras forças além daqueles havia, que normalmente exato. contactava, é isso? Exatamente, há sempre esta dualidade no plano em que estamos, portanto, houve de facto obstruções que eu hoje sei, na altura não sabia, não tinha consciência disso, que eu hoje sei que foram obstruções de tipo negativo, não é? E que criaram muitos problemas, muitas dificuldades. Portanto, foi uma vivência muito difícil, mas é como eu costumo dizer, quer dizer, é a subir as escadas, é o esforço de subir as escadas que nos ajuda a chegarmos a outro patamar, não é? Claro. E para quem desconhece, o que são os implantes? Bom, Porque há vários tipos de implantes, não é? Ou são exatamente. os implantes dentários, para alguns possam a pensar que são implantes dentários. Não. Claro, O que são são os implantes a este implantes nível? alienígenas, não é? Implantes alienígenas. Há muitos tipos de implantes. Há implantes físicos que são visíveis neste plano físico. Eu tenho um, por exemplo, no calcanhar, há mais de 30 anos. Mas Lembro-me tem que ele. radiografias onde isso se evidencia? Sim, sim. Aliás, no livro disponibilizei fotografias também, quando a pele saía, em que se vê um discozinho, parece de silicone, muito liso. E quando, na primeira vez que fui ao médico para saber o que era, ele pensou que era uma verruga plantar, queria extraí-la. Ainda bem que eu não aceitei isso, porque seria extremamente perigoso. Normalmente esses implantes estão profundamente conectados com o sistema nervoso. Mais tarde, depois fui também a fazer exames de dermatologia com os de UV, infravermelhos, e os médicos, os dermatologistas apenas registaram que era um corpo desconhecido, não é? Um corpo estranho, foi o termo que eles usaram. Portanto, não identificaram, não era verruga, porque era lisa, não era irregular, como são as verrugas plantares. Mais tarde, claro que isto levou também a muita reflexão. Casualmente, ao consultar um grande livro de medicina chinesa, verifiquei que aquele implante estava no local em que no pé, na zona do pé, está ligado à pineal. Portanto, isso corresponde àquilo que me foi dito por um dos meus contactos na altura, mais íntimo, que seria para ativar a pineal. Mas Portanto, depois a destes glândula implantes, pineal, o terceiro olho, é isso? sim, talvez mais o chakra coronário, não é? Talvez mais. Mas a glândula pineal ou o chakra coronário? Ora bem, a hipófise e a epífise estão profundamente conectados, não é? Portanto, eu não sei dizer muito bem aquilo que se chama o terceiro olho, não é? A terceira Bom, visão. aquilo que as pessoas chamam vulgarmente o terceiro olho, ou seja, a glândula pineal que está É, 10 centímetros para dentro na zona é. entre as sobrancelhas. Mas por aquilo que eu sei, a pituitária e a pineal estão muito conectadas, são muito Sim. próximas, portanto estão mais ou menos nesta direção, uma mais dentro do cérebro, outra mais à superfície. Eu, aliás, fui operado a um tumor
na hipófise, que estava há uns 3, 4 anos, não sei se há alguma relação com as vivências que tive, Claro. mas estava já a afetar o quiasma óptico, portanto estava-me a perturbar a visão e fui operado através do nariz, portanto é de fácil acesso, mas já a pineal não, porque está na base do cérebro. Pois claro. Na minha perspectiva, não sei se estarei errado, a hipófise é muitas vezes atribuída à terceira visão. A Mas a hipófise? pineal, presumo eu, porque a pineal é constituída por um líquido onde boiam cristalzinhos agora não estou certo do nome, posso estar a dizer um disparate, não sei se é hepatita, mas enfim, há uns cristais minúsculos que boiam na pineal e admite-se que esses cristais é que são os responsáveis pela... Pela visão. Sim, e sobretudo por aquilo que hoje eu diria que é a comunicação com outros Sim. planos O dimensionais. acesso a outras dimensões. Exatamente. Portanto, a pineal é, digamos assim, uma espécie de antena, não é? Cósmica, uma antena, um radar, por onde possivelmente a Exatamente. intuição Segundo e o a que eu sensibilidade. sei, a glândula pineal é realmente a única glândula do nosso corpo que nos permite ter acesso a outras dimensões. Exatamente. Por isso a pineal tem essa importância. Este implante é físico, mas foi medido que realmente estaria para ativar a pineal. Portanto, aqui temos um implante positivo, admito eu, não posso pensar o contrário. Porque é que eu estou seguro de dizer que é um implante? Porque aquilo surgiu do nada, da noite para o dia, eu dei-me conta, porque senti alguma comichão no pé, já lá vão mais de 30 anos, na altura eu nem tinha a menor noção destas coisas que hoje estou consciente, não é? Mas achei aquilo estranho. Ora, aquilo não teve qualquer evolução, nem positiva, nem negativa. Portanto, se fosse qualquer coisa de tipo tumoral, naturalmente evoluía, ou regredia, ou evoluía. Não, Claro. estava há 30 anos. Portanto, aquilo é um objeto realmente que foi ali implantado, como não sei, por outros seres, não é? Até como é que E, acha que são colocados os implantes nos seres humanos? E com que fim, na realidade? pois, Como e com que fim? eu presumo que isso acontece durante as abduções, não é? Portanto, nas abduções, na descrição típica, todos os abduzidos, quando têm alguma memória, normalmente vem uma amnésia, mas quando há memórias da abdução, descrevem sempre que há intervenções de tipo médico, exames médicos e muitas vezes a extração de óvulos, de sêmen, etc. Portanto, eu presumo que os implantes são colocados durante as abduções. Abduções físicas, neste caso, porque se trata de um implante físico. Mas há outro tipo de implantes que são chamados implantes astrais, que não estão no nosso Sim. corpo físico, mas no nosso corpo energético. Podemos chamar-lhe corpo astral, corpo mais... Claro, claro. Claro, para entendermos estas coisas, temos que mudar de paradigma cognitivo que a ciência humana tem ainda dificuldade de aceitar. Já ainda não abarca esses campos. Sim, tem dificuldade, mas aos poucos estamos a entrar num outro paradigma científico em que estas coisas começam a ser perfeitamente compreendidas racionalmente e aceitas. E que tem a ver com a nossa estrutura multidimensional, que nós não nos reduzimos ao nosso corpo físico, ele é apenas um veículo para interagirmos nesta densidade 3D, digamos assim, no mundo matérico, mas temos outros níveis que vão do plano mental, do plano emocional, ao plano consciencial, portanto, tudo isso já não é matérico. A própria psicologia trabalha com fenómenos não matéricos. Os fenómenos oníricos não são matéricos, portanto, estamos num outro plano de vivências não físicas, não matéricas. E qual é que acha que é o objetivo desses implantes no nosso corpo etérico ou até no corpo físico? Qual é o objetivo desses implantes para si? Os objetivos são múltiplos, porque os implantes também têm imensas variantes. Podem ser positivos para ativar determinadas capacidades ou determinadas funções orgânicas ou mentais, mas também podem ser negativos. E muitas vezes, quando se fala de implantes astrais, são implantes colocados por seres negativos. Que muitas vezes são tidos como designados como reptilianos, draco-reptilianos, para manipular, controlar, inibir e dominar, digamos assim, o ser humano. Portanto, A raça humana.
Exato, esses implantes astrais. Mas também há o outro lado positivo, que neste caso seria aqueles que contribuem de alguma maneira para despertar os seres humanos e potenciar as suas capacidades, é isso? Exatamente, porque assim como nós aqui no nosso plano estamos num plano da dualidade, em planos superiores também há dualidade, pelo menos em 4D, 5D também estamos num plano da dualidade. Depois as coisas começam a fundir-se progressivamente. Mas se pensarmos em seres que habitam, digamos assim, que se manifestam numa dimensão que convencionamos chamar 4D ou 5D, temos essa dualidade. Portanto, há seres, digamos assim, positivos, seres que agem de forma negativa, aquilo que alguns chamam seres de luz, seres da sombra, enfim, a terminologia não importa, Claro, mas também o que é positivo ou negativo é muitas vezes referenciado em função da nossa perspectiva humana. E o claro. que é Reduzida. positivo ou negativo para nós, indivíduos, na situação de humanos, eu já não digo que somos seres humanos, mas estamos como seres humanos, pode não ser negativo ou pode não ter a mesma interpretação para eles, porque podem ter, por exemplo, em consideração a espécie humana, o planeta e não o indivíduo em questão, não é? Sim, Portanto, sim. estas coisas não são fáceis de avaliar Claro, são complexas. de uma forma imediata, não é? Então, e no início não me disse qual foi a raça que o contactou, mas nós já falámos de forma Sim, privada antes que está de alguma maneira ligada aos seres de Antares. São os exatamente. antarianos a raça que o contactou, essencialmente? Sim, Não. eles sempre se disseram antarianos. Hoje sei porque é que eles contactaram comigo, mas também não o quero dizer aqui porque já seria areia demais para a caminhoneta da nossa conversa, porque estas Acha? coisas, acho, não para nós os dois, com certeza, mas para algumas pessoas que poderão ouvir esta conversa e não serão muito receptivos a Mas o esta nosso forma. canal, como sabem, é um canal muito aberto e há gente com uma consciência já muito expandida. Eu sei que sim, felizmente que é assim, mas há coisas que de facto temos que ter Algum alguma cuidado. contenção para que isto não seja considerado um delírio, não é? Porque Claro. Então quem eu vou-lhe passa. fazer outra pergunta. São os antarianos considerados uma raça que deseja a evolução da humanidade? Qual é a missão deles aqui na Terra? Ora bem, isto é muito complicado, não é? Para já, talvez seja importante eu dizer que mesmo no campo da ufologia, raramente são referidos os antarianos. Fala-se de sirianos, de pleiadianos, de reptilianos, draco-reptilianos, mas os antarianos Sim, são muitas normalmente. outras raças. Exato. Isto tem uma razão de ser. Em primeiro lugar, porque os antarianos são seres que estão numa dimensão elevada, de 7D para cima, portanto, são normalmente seres que são, como eles dizem, informes, sem forma, estão em forma energética. Sim. São seres de luz, digamos assim. Embora se possam manifestar neste plano, e aí têm que assumir uma forma física, de vários modos. Portanto, eles são muito discretos na atuação neste plano, porque está bastante distante do plano em que eles se manifestam. Já seres de 4D, por exemplo, os reptilianos, os draconianos, os greys, que são os mais falados no campo da ufologia, são seres mais reconhecíveis porque estão numa dimensão mais próxima da nossa, 4D, digamos assim, não é? Portanto, essa é uma das razões para a qual os antarianos não são muito falados no terreno da ufologia. Mas há alguns autores que me referem, eu só conheço três. Mas, portanto, eles, no fundo, o objetivo deles é, a missão deles aqui, na Terra, é a evolução da humanidade, é ajudar a evolução da humanidade, é isso? Sim, Ou não? de muitas maneiras. Para já, eles são grandes engenheiros cósmicos, não é? E engenheiros genéticos também. Para além disso, a razão por que eles estão neste momento a intervir de uma forma intensa na Terra é também para preservar o ecossistema, por causa do período crítico que o planeta está a atravessar, e eles intervêm muito nesse plano, mas também há algo muito importante que se desconhece de uma maneira geral. Os antarianos estão ligados à Estrela Antares, que está inclusive na bandeira do Brasil, não é? Mas nós aqui no hemisfério norte
temos dificuldade em vê-la porque ela está muito perto do horizonte. E é uma estrela que está a 555, salvo erro, 555 anos-luz. Portanto, está muito distante. É uma estrela gigante com imensos planetas à volta. Os seres com quem tem contactado são de vários planetas dessa zona de Antares. Um deles é o planeta Chilos, segundo eles dizem. Não é? Não posso confirmar isso, mas, porque nem é visível pelos astrónomos, não é? Não se vê nos telescópios. Mas baseio-me naquilo que me é passado e que não posso deixar de considerar credível, ao fim de 18 anos, obviamente. O que é curioso é que eles não veem o cosmos da maneira como nós os vemos do ponto de vista, como nós vemos o cosmos do ponto de vista da astronomia. Não veem o cosmos porque eles estão fora do espaço e do tempo, tal como nós, que são, digamos assim, os quadros da nossa percepção, aqui, nesta dimensão. Sim, na terceira dimensão, sim. Exato. Portanto, estão fora do espaço e do tempo. Isto implica que tenhamos, para compreender esta fenomenologia, de ter não só uma visão multidimensional do ser humano, mas também, ou ser humano, entre aspas, não é? Porque eu já não sei o que é um ser humano, não é? Mas uma visão também multidimensional da realidade e do universo. Portanto, aquilo que hoje já se chama correntemente o multiverso. Portanto, eles Qual é a vêm, missão deles aqui na Terra, então? É ajudar-nos a evoluir? Sim, é o seguinte, eles no plano, sobretudo, enfim, Antares, o planeta Chilos, como a Terra tem uma imensa variedade de seres vivos, portanto, desde um caranguejo a um pássaro, há uma grande variedade. Quando generalizamos antarianos, também há muitas espécies de antarianos, eu contactei com espécies diferentes. Mas os seres mais evoluídos animicamente, consciencialmente, os seres de uma dimensão mais elevada, têm um papel fundamental naquilo que eles consideram. Eles consideram-se, digamos assim, uma espécie de. Eles passaram a imagem, isto agora telepaticamente, de um funil, de uma espécie de ampulheta, ou seja, é Sim. como se eles recebessem energia da fonte, estão mais próximos da fonte, e a distribuíssem depois por aquilo que chamamos o cosmos. Mas distribuem o quê? A energia consciencial, a energia anímica, se quiser. Portanto, aqui também teremos que passar por um Quando outro diz anímica, é energia vital, podemos considerá-la vital, é isso? No sentido mais corrente, não no sentido religioso, mas no sentido de energia consciencial, se quiser alma, espírito, não importa. Okay. Não gosto muito dessas palavras, têm conotações complicadas de gerir, porque tem muitas vertentes religiosas que complicam estas coisas. Então, isto para dizer que eles têm uma missão que é a redistribuição das almas, se quiser, das consciências anímicas, pelo universo. Por isso, eles dizem que aqui temos que entrar também no paradigma, que é universal, embora esteja muito abafado hoje por algumas religiões, que é o paradigma da reencarnação, se quiser, não é? Portanto, ou da metempsicose, para darmos uma outra conotação a esse modo cíclico de nos manifestarmos. Portanto, A roda de samsara, onde nós vamos sim, reencarnando e reencarnando e reencarnando. Sim, mais do que isso, porque está fora da roda de samsara. Um ser, quando morre fisicamente, a sua energia consciencial não reencarna sem passar por Antares. Portanto, Antares, digamos assim, é aquilo que alguns chamariam talvez o conselho kármico. Não gosto muito da palavra, mas seria uma espécie de conselho kármico. Portanto, o conselho kármico deste nosso sistema seria então Antares, é isso? Não sei se é só Antares, mas Antares tem essa função. Okay. E penso eu que também em grande conexão com os arcturianos. Talvez possamos referir isso depois quando falarmos, possivelmente vamos falar sobre a Era Atlante. Sim, era agora já a seguir a pergunta que eu tenho para si. Sim, mas deixe-me só concluir isto que é importante. Portanto, uma das razões por que eu penso que eles estão a intervir de uma forma mais ativa neste planeta, de uma forma muito discreta, tem a ver exatamente com essa missão que eles têm de redistribuir
as energias anímicas aqui no planeta, porque o planeta está a viver um período particularmente crítico e Sim. eles estão a recolher, enfim, se houver um grande desastre planetário, há muitas mortes e, portanto, essas energias anímicas terão que ser reencaminhadas para planos ou planetas ou orbes, mundos compatíveis com a sua evolução. Não é? Certamente que eles agora estão a ter muito trabalho com esta história da Covid, porque muita gente está a morrer sem ser da Covid. Exatamente. E então eles devem ter muito trabalho a reconduzir todas estas almas que estão neste momento a passar para outra dimensão. Precisamente. E eles têm também, assim como os arcturianos, os antarianos, têm também um papel muito importante na saúde, na cura. Eles intervêm muito na cura. Eu, aliás, no livro relato várias situações em que eu fui curado sem saber como. Aquilo que alguns chamariam cura milagrosa, mas eu hoje sei que não. É aquilo que alguns, hoje, no campo da ufologia, nomeadamente a Mónica Medeiros, que é cirurgiã e trata do corpo físico, considera e também trata com a ajuda de uma que ela considera uma pleiadiana, a Sheliana. Eu tive ocasião de presenciar uma sessão dessas no Brasil, em Curitiba, e chama-lhe cura transdimensional. Não é? Portanto, e eu próprio fui objeto de situações dessas, portanto não posso duvidar daquilo que eu próprio vivenciei, ainda que não tenha uma explicação, digamos assim, que do ponto de vista da ciência humana não é compreensível. Não é? Portanto, eles também estão muito ligados à cura. Não é? Então, e o que é que descobriu sobre os seres de Antares e a sua influência nas origens da mítica Atlântida? Pois, por aquilo que me foi dado saber, enfim, não por investigação arqueológica, porque a arqueologia tem poucos dados sobre essa era anterior àquela, ao que eu chamo o ciclo civilizacional em que estamos neste momento inseridos, mas houve ciclos anteriores, o mais conhecido é o da Atlântida, o ciclo Atlântico, que durou muitos milhares de anos, possivelmente muito mais do que este, presumo que seja mais. Por aquilo que eu sei, o início da era Atlante, a civilização Atlante, foi fundada precisamente pelos antarianos. Daí a sua ligação à Terra. Claro que eles, entretanto, evoluíram, muitos deles partiram para outros planos, outros ficaram aqui. Hoje, aqui no planeta, há muitos descendentes dos antarianos que aqui ficaram depois do desastre da Atlântida. Então, como é que nós os reconhecemos? Pois, nós aqui, para falar destas coisas, não nos podemos limitar ao conhecimento científico. A arqueologia vai até um certo ponto, como a Terra sofreu uma grande destruição com esse desastre da Atlântida, há poucos vestígios, hoje começam a encontrar-se alguns. Mas a ciência é, a meu ver, um instrumento de cognição fundamental para compreendermos esta realidade matérica 3D. Sim. Mas já não será a via de cognição, de conhecimento mais adequado para abarcarmos realidades mais subtis. E então mas acha que eles então estão entre nós, claro. Estão, com certeza. Não? Estão entre nós. Estão de várias maneiras, até em forma humana. Há antarianos aqui em forma humana. Portanto, até descendentes de antarianos, é isso? Desculpe? Até descendentes de antarianos, ou seja, híbridos, filhos de humanos e antarianos ou só puros antarianos? Ora bem, a questão dos híbridos, talvez precisemos de falar disso de uma outra forma. Numa outra entrevista, se calhar. Não, podemos falar hoje, possivelmente. Mas aqui neste caso, como é que esses antarianos que estão aqui em forma humana são seres, ou melhor, entidades anímicas que incorporaram, que encarnaram como seres humanos. Portanto, estão aqui como humanos, mesmo que não tenham consciência disso. Eu conheço mesmo que não tenham consciência disso. Exatamente, eu conheço alguns que são antarianos, mas não têm consciência daquilo que são. No que é que os distingue dos outros, já agora? Do ponto de vista físico, nada. Do ponto de vista consciencial, anímico, sim. Agora, há também outras formas de eles se manifestarem aqui. Por exemplo,
pode haver uma manifestação que pode durar uma vida, aquilo que chamamos uma vida humana, uma encarnação, mas podem se manifestar episodicamente. Portanto, digamos assim, eles materializam-se de forma humana e eles materializam-se. Nos meus contactos eu verifiquei que isto obedecia a um ciclo quase trimestral, que eu achava muito estranho, porque é que eu perdia a comunicação ao fim de 3 meses. Isto é muito interessante, porque quando nas abduções se dá o nascimento de seres híbridos, esses seres são, o feto é recuperado ao fim de 3 meses. Portanto, este ciclo trimestral é muito curioso. Por que razão é de 3 em 3 meses, não sei, mas eu relaciono hoje isso até com a legislação que existe, por exemplo, para o aborto, etc. Porquê? Sim. Porque uma coisa é a geração do corpo físico do invólucro, que vai depois receber a consciência e que não é na altura do embrião, é mais tarde. Portanto, estes ciclos possivelmente têm a ver com essas etapas que o ser humano, entre aspas, atravessa. Portanto, se bem compreendi, a Atlântida foi fundada por antarianos, é isso? E depois, Sim, nesse desenvolvimento da Atlântida, houve muitas raças também que se juntaram digamos, à Atlântida, que foram para a Atlântida ou não? exatamente. Tal como agora, não é? Quer dizer, houve invasões de seres Claro, que vieram de fora do planeta, podemos chamar-lhe extraterrestres, portanto, não é? Porque vieram de fora, e que se instalaram aqui. Uns vêm de passagem, regressam ao ponto de partida, outros fixam-se. claro. Eu menciono também ter havido um conflito entre a raça de draconianos e atlantes. Explica-nos como Exatamente. é que foi essa guerra entre estes seres draconianos e atlantes. Ora bem, esse foi, digamos assim, talvez o ponto mais de atrito mais forte foi entre os antarianos e os draco-reptilianos, aquilo que ainda hoje, lá está, uma outra via de acesso a estas coisas é pela antropologia, e até pelo estudo do imaginário. Porquê? Repare-se que as civilizações orientais, o Japão, a China, têm o culto dos dragões milenar, não Sim, é? eu conheço bem, sim. Que são répteis voadores, não é? Mas isso também existe no Ocidente nas contos de fadas. O príncipe tem sempre que matar o dragão para conquistar a princesa. Sim, Portanto, no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, estas memórias parece que ainda emergem. Agora, aqui por aquilo que eu sei e julgo fidedigno, o que aconteceu foi uma grande colisão entre estas duas raças antarianas, junto com os arcturianos, mas sobretudo contra os dragões, os draco-reptilianos, de que ainda hoje se fala. Não é? E depois do desastre, alguns desses seres uns partiram do planeta, mas outros ficaram. Portanto, quando hoje tentamos compreender as pirâmides do Egito, por exemplo, coisas que dificilmente são explicáveis pela arqueologia oficial, digamos assim, escolar, eu penso que isso não é compreensível sem compreendermos ou sem aceitarmos que este ciclo civilizacional não aparece do nada, não é? Ele recebe um influxo de uma civilização muito evoluída que foi destruída, mas deixou aqui alguns restos. E o nosso ciclo civilizacional assentou nesses restos que ficaram. claro. Portanto, quando hoje na ufologia, por exemplo, se fala em reptilianos, etc., possivelmente eles já vinham da era Atlante. E depois houve outras vagas, não é? Então, o universo está sempre em movimento, não é? Portanto, não é estático. E está tudo sempre em grande ebulição, não é? Portanto, é difícil, nesta grande ebulição que é a realidade cósmica, nós fixarmos termos para coisas que estão em permanente fluxo, não é? Claro. Disse-me também que na Serra de Montemuro, agora mudando um pouco, Sim. mas também se calhar de alguma maneira ligada a seres que não são tão positivos,
Disse-me que na Serra de Montemuro existem seres negativos, perigosos e vampíricos. Que seres são estes? Não sei que seres são, apenas sei que a Serra de Montemuro tem sido objeto de estudos e investigação. E Aquilo que que eu segredo é que sei. encerra esta serra tão especial? Ora bem, eu penso que ela está ligada àquela cordilheira que vai dar a Fátima. Portanto, estas coisas penso que estão conectadas, toda aquela zona. Não é? Aquilo que eu sei sobre Montemuro não é propriamente a minha praia, não é? Mas aquilo que eu sei é que não é um hangar de naves, como pensava aquele senhor Uma Américo, base. senhor Américo, que dedicou os últimos anos de vida ao estudo da Serra de Montemuro. E aquilo que eu sei é que ali o que existe é um portal que não é permanente, portanto é um portal que umas vezes está ativo, outras vezes está inativo, portanto muitas pessoas vão lá e vigiam e não veem nada, outros vêm. E é usado por muitas espécies, por várias espécies de seres, várias raças, umas positivas, outras negativas. Portanto, aquilo é apenas uma chaminé de passagem para outras dimensões. Portanto, para si, a Serra de Montemuro é possivelmente um portal de entrada e Sim, saída, obviamente como portal que é isso? exatamente, mas intermitente. Portanto, umas vezes há a possibilidade de haver avistamentos de coisas, de fenómenos não identificáveis, não é? Outras vezes não há. Agora, como é um portal que é usado por muitas espécies de seres, também há espécies negativas que o utilizam. Por aquilo que me foi dito, mas eu fico apenas por dito, não posso garantir. Eu presumo que esse senhor Américo, que dedicou muitos anos, os últimos anos de vida, ao estudo da Serra de Montemuro, eu creio que ele foi dado como desaparecido. E aquilo que me foi dito é que ele foi morto por seres que também usavam aquele portal, talvez porque ele estivesse a descobrir coisas que eles não queriam que se soubessem, e foi morto, não digo mais do que isso, Claro. por seres altamente negativos em relação ao ser humano, portanto, seres vampíricos, que eu não sei identificar, mas foi como foi dito. Pedro, como é que considera que se manifestam estes seres alienígenas? Como é que eles se manifestam aqui na Terra? Voltamos à necessidade de conceber a realidade como estratificada em várias dimensões, portanto, uma realidade multidimensional e portanto, também os seres conscientes também têm esta estrutura multidimensional. Este processo de comunicação entre dimensões acontece, ainda que a ciência humana tenha dificuldade em compreender de forma racional, porque a ciência humana está, sobretudo, apetrechada com uma metodologia para compreender esta realidade 3D e não outras realidades dimensionais. Para compreendermos como é que outros seres de outro estado vibracional, ou se quiser extraterrestres, se manifestam aqui, eles não vêm de avião ou de nave através do espaço-tempo, não é? Seria impensável que seres de Antares viessem pelo espaço-tempo. Nunca mais cá chegavam, não é? Exato, demoravam 500 e mais de 500 anos a cá chegar, portanto, ainda teriam que partir no tempo de Leonardo da Vinci para aqui estar, não é? E na realidade, e agora socorrendo-nos um pouco da visão que temos pela astronomia humana, quando se viaja no espaço, estamos a viajar no tempo. Se nós quiséssemos ir numa nave terrena a Antares, demorávamos 555 anos-luz. Bom, portanto, estávamos a viajar no tempo, não é? Isto é impossível de ser feito assim quando eles se manifestam quase que instantaneamente. É como se estivessem aqui ao lado. É apenas uma mudança vibracional. É um pouco como um salto quântico de um Portanto, eletrão. eles atravessam as dimensões e manifestam-se, é isso? Interdimensionalmente.
Mas é um pouco, e aqui o paradigma da teoria quântica, agora extravasando do plano da física para outros domínios, ajuda-nos a ter, digamos assim, um instrumento teórico para compreender estes fenómenos de uma forma mais científica, se Sim. quisermos. Porquê? É um pouco como um eletrão que salta de uma órbita ou de uma órbita de um plano energético para outro e salta instantaneamente. Eu deparei-me com essa situação. Porquê? Porque eles manifestam-se e até quando eu sou levado naquilo que chamamos uma abdução, o chamado missing time, às vezes uma questão de segundo ou de minutos aqui em tempo terreno pode corresponder lá a muito tempo. Tempo entre aspas, não é? Porque lá não há tempo. Sim. Portanto, é muito difícil, numa perspectiva exclusivamente humana, nós tentarmos compreender esta convivência interdimensional. Claro. Mas seres que estão, digamos assim, acima da 6D ou 7D, têm a capacidade de se manifestar nas densidades inferiores. Ou podem, por exemplo, desacelerar o seu estado vibratório e podem manifestar-se quase que instantaneamente e desaparecer instantaneamente. Eu tive ocasião de constatar isso vivencialmente, portanto, não posso duvidar daquilo que eu próprio observei e tenho até Claro. E viveu, claro. tenho vídeos publicados até na versão eletrónica do livro, que agora irá sair em livro, em formato de papel, em suporte de papel. Mas há outras formas que eles usam, já falamos na reencarnação, ou seja, aquilo que muitas vezes é designado como starseeds, sementes estelares, não são Sim. mais do que consciências ou almas, se quiser. Eu não gosto muito da palavra alma, como já falamos, por causa das conotações religiosas que tem. Prefiro falar eu até vou usar um termo que eu uso para uso pessoal. Também não gosto muito do eu superior, enfim, prefiro chamar-lhe o nosso eu transcendental. Aquele nosso eu que se manifesta não só neste plano, na nossa identidade biológica, humana, mas que se manifesta no plano onírico, por exemplo, às vezes Claro. com outras formas, quando sonhamos, e outros planos superiores. Ou seja, essa parte multidimensional do nosso ser. Sim, o nosso ser, esta unidade em que nos sentimos como um eu, atravessa várias dimensões. E por isso eu prefiro chamar-lhe o eu transdimensional para evitar a palavra espírito, alma, que tem outras conotações religiosas que eu queria evitar. Portanto, este eu transdimensional tem uma vivência interdimensional, atravessa várias dimensões. Ora, eles têm essa capacidade de se manifestarem neste plano mais denso, porque eles estão num plano mais subtil, mas conseguem controlar o seu estado vibracional. E isso não exige uma enorme quantidade de energia para eles Exige, se densificarem? exige. Exige energia e, por exemplo, quando o meu contacto me visitava em casa, porque isso acontecia, ela manifestava-se curiosamente no lago da Arca d'Água, onde eu nasci, que é um lago aqui no Porto, com uma energia muito boa, e depois podemos até falar na ligação que a Arca d'Água terá eventualmente com a energia de Lis Fátima. Depois podemos falar disso. Sim, já lá irei, senhora. Ela manifestava-se nesse lago, porque eu nasci ali ao lado, não é? E é um local com muito boa energia. E Está a depois falar de que lago? Lago da Arca d'Água, no Porto, que é uma nascente de água que flui por debaixo da cidade do Porto e vai desaguar no Rio Douro. Que interessante. E pode-se percorrer a pé até perto dos Clérigos, onde está a antiga Faculdade de Ciências, com autorização da Câmara. Aliás, aqui há uns anos eu descobri isso porque tive a encomenda de uma peça teatral. Quando foi a Porto Capital Europeia da Cultura, tive duas encomendas de duas peças teatrais, uma delas sobre o Porto. Ora, eu não ia falar sobre o Porto turístico, porque o espetáculo não era só para turistas, não ia falar da Torre dos Clérigos, não é? Nem da Ponte da Rábida. Portanto, procurei aspectos não conhecidos e um daqueles com que eu me deparei, para surpresa minha, foi os subterrâneos do Porto.
E esses subterrâneos são muitas vezes correntes de água que depois foram recobertas, não é, pela estrutura urbanística, não é? E, Muito portanto, na bem, Arca muito d'Água nasce um interessante. grande ramal de água que vai, atravessa o Porto e vai desaguar no Rio Douro. Depois desce abruptamente ali da Praça junto aos Clérigos, por baixo da Faculdade de Ciências, e vai descer abruptamente para o Rio Douro. Aí já não se pode ir a pé, não é? Fantástico. Até e os híbridos? Fala-nos agora também um bocadinho dos híbridos. Como é que isto está tudo ligado? Estes híbridos entre humanos e alienígenas, alienígenas humanos. O que são estes híbridos? Ora bem, Como é que eles são produzidos também? nós estávamos a falar, ou começámos a falar, a partir do modo como eles se manifestam neste plano, não é? De várias maneiras. Já referimos duas delas, já referi duas delas, mas há uma terceira que é a mais impactante, digamos assim, e que está ligada às abduções. Porque uma das questões mais intrigantes no fenómeno abdutivo, quando começou a ser investigado, foi exatamente o facto de as pessoas que tinham consciência de terem sido abduzidas relatavam sempre, de uma forma quase padrão, experiências médicas, entre aspas, não é? Mas relatavam quase sempre a extração de óvulos na mulher e de sêmen no homem. Eu tenho, pelo menos, memória de uma abdução muito nítida, o que aconteceu num hotel em São Paulo, no Brasil, e que talvez por eu ter despertado do missing time de uma forma inesperada, recordei perfeitamente o que me estavam a fazer. E estavam a retirar sêmen. Bom, então surge esta questão: para que é que eles recolhem o sêmen e óvulos? Porque o direcionamento das abduções para várias coisas, mas principalmente para este aspecto reprodutivo. Portanto, acha que eles não se conseguem reproduzir ou apenas querem fazer experiências e Não. potenciar as qualidades do ser humano? Ora bem, na minha perspectiva, isto é algo muito delicado de falar em público e muito controverso, e eu não sei até que ponto posso falar sobre isto. Pode, Mas pode. Por mim pode. eu Pelos sei, eu sei. espectadores, certamente que pode. Mas também por mim. Não sei até que ponto eu devo abrir o livro mais do que para não rasgar as páginas, não Então, é? uma parte do livro, digamos. Pronto, na minha perspectiva hoje, aquilo que me é dado a entender é que eles estão a intervir, digamos, de uma forma muito subtil, muito inteligente e de forma quase despercebida para mudar a humanidade para melhor. Para melhor. E como é que isto é feito? É feito através da hibridização. O nascimento de um ser, não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista digamos assim, da sua estrutura anímica, é muito complexo e ultrapassa muito o conhecimento que a medicina humana tem do que é realmente um nascimento. A medicina humana trata do nascimento do corpo físico, não é? Mas há muito mais do que isso. Portanto, não só há misturas genéticas do ponto de vista orgânico, mas também há misturas, como é que é dizer, energéticas do ponto de vista anímico. Portanto, a geração de um novo ser passa por estádios que a medicina não alcança ainda. Sim, ainda não alarga, claro que não. Exato. Bom, portanto, quando há uma abdução, de uma maneira geral, aparecem aquelas gravidezes sem explicação, muitas vezes sem qualquer relação física, não é? Isso está até nas religiões, não é? Portanto, não é uma coisa só de agora. Normalmente esse feto é levado ao fim de 3 meses, vai para outro plano e depois é, digamos assim, recolocado aqui naquilo que hoje chamamos os starseeds, as sementes estelares, em que há uma mistura anímica, mas também há uma mistura genética para alterar, digamos assim, o padrão existencial, o padrão genético da humanidade. Porquê? Porque a humanidade está não só num plano evolutivo
num estádio evolutivo extremamente crítico e precisa de um salto qualitativo. Então, isso não é mexer no livre-arbítrio, pergunto eu. É complicado, porque mesmo a questão do livre-arbítrio não pode ser conceituado de uma forma absoluta. Nós não temos liberdade absoluta e o livre-arbítrio não é um absoluto, o livre-arbítrio é relativo. É isso que nós teríamos que compreender para compreender também esta situação de no fundo, estarem a mexer na evolução da nossa raça. Sim, porque na realidade aquilo que chamamos planeta Terra É um laboratório, é isso? sim, sim, podemos concebê-lo como laboratório, como Lógico também. uma escola de aprendizagem, uma escola evolutiva, enfim, podemos concebê-lo de muitas formas. Portanto, ele é gerido por seres extradimensionais mais evoluídos. Claro. E nesse Nós, caso, portanto, tem o poder e a autoridade, não é como aos nossos governos, para exatamente, poder gerir, no fundo, os objetivos da raça e a missão da raça, é isso? exatamente. E como neste momento há interferências muito negativas no planeta Terra, porque há seres negativos também a intervirem aqui desesperadamente para continuarem o domínio que têm tido nestes últimos milénios, nestes últimos Claro, o séculos, sobre a controle. humanidade. E é isso que estamos a viver, este conflito que se manifesta em vários locais da Terra, no Médio Oriente, etc., são conflitos que vêm de tempos muito recuados, não é? E noutros planos, esta batalha, digamos assim, está a existir nos planos energéticos. Claro, portanto, acha que esta guerra que nós, no fundo, estamos a viver, esta história, esta ilusão da Covid, é realmente uma guerra. Sim, é uma batalha energética em planos superiores e aqui o que estamos a viver é a sombra dessa batalha, não é? Claro, ou seja, é a manifestação daquilo que está a acontecer em planos superiores. Exatamente, porque as dimensões estão conectadas, portanto, nós estamos a viver aqui em corpo físico, neste plano 3D, aquilo que noutros planos mais subtis também está a acontecer. De outra forma, não do ponto de vista necessariamente físico, mas do ponto de vista energético, portanto, tudo isto está interligado. Claro, isto é muito interessante o que está a dizer, porque realmente o que está em cima está em baixo, não é? Portanto, Exatamente. se realmente nós estamos a viver esta situação de guerra, não é? Entre diferentes opiniões, diferentes formas de estar e de querer viver, e certamente que também noutras dimensões superiores à nossa, que manifestam no fundo plasmam o que está a acontecer, certamente que lá também está a haver essa guerra. Exatamente, e Faz sentido. nós estamos a participar dela também noutros planos, porquê? Porque sendo seres multidimensionais, nós estamos aqui a vivenciar as coisas no plano físico, mas nas nossas estruturas mais sutis também estamos a vivenciá-las noutros planos. Claro, Portanto, também estamos lá. isso também, isso é uma coisa que muitas vezes nós não temos consciência, mas assim Assim, acontece. eu creio ter consciência disso. Não digo que toda a Exato, gente tenha consciência dessa multidimensionalidade, por isso é que eu lhe faço estas perguntas, porque eu já tive experiências realmente que me mostraram que sou muito mais do que este físico. E, exatamente, portanto, já consegui perceber que há outras dimensões exatamente, que para mim é mas uma realidade. nem toda a gente tem essa consciência porque está de tal maneira envolvido nesta dimensão que É não tem, densificado. exatamente, e portanto não tem sequer apetência para compreender o que se passa em planos mais sutis, quer dizer, está completamente fechado a isso, porque está ainda a fazer a experiência neste plano matérico 3D. Claro. Portanto, são aqueles que eu chamo humanos humanos. Muito bem. E agora, virando para outra parte também que dá continuação a isto, mas também igualmente polémica. Fátima, qual é a sua opinião sobre Fátima? O que é que aconteceu lá e que raça é que se manifestou, na sua opinião? Se é que sabe, Bem, claro. sim, é um assunto delicado porque envolve questões religiosas e as questões religiosas pendem para posições dogmáticas difíceis de superar. Há pessoas que têm uma ligação àquilo que é chamado Lis Fátima, um plano, digamos assim, mais subtil, que muitas vezes se vê como intraterrenos, não é? Aliás, várias correntes de pensamento
não queria dizer esotéricas, mas iniciáticas, falam no caminho de Io. O que é o caminho de Io? É essa energia, chamemos espiritual, que parece que estava mais focalizada no Tibete e que atravessou, digamos, por via intraterrena e que está, segundo algumas correntes de pensamento, a emergir no Brasil, nomeadamente Minas Gerais e não só. Nessa passagem do caminho de Io, terá eventualmente havido, digamos assim, chaminés energéticas, portais, que se abriram nesse trânsito, um deles terá sido Fátima. Isto é a minha perspectiva. Portanto, quando diz caminho de Io, é Io com Y-O, é isso? Sim, eu digo caminho de Io, não é? Não sei porque é que se chama assim, mas pronto, não sei qual é a origem etimológica da palavra. Portanto, Fátima seria um desses locais onde uma dessas chaminés energéticas, digamos um portal, no fundo, não é? Estas Eu chaminés admito que sim. são pequenos portais, emergiu, é isso? Eu admito que sim. Mas as chamadas aparições marianas, que na minha perspectiva não tem nada a ver com a interpretação que algumas religiões lhe dão, são manifestações interdimensionais ou extradimensionais que algumas pessoas mais ligadas a esta energia referem como intraterrenos, ou intraterrenos, até há quem fale, por exemplo, num tempo, no local de Fátima, num tempo dimensional, portanto não físico. Mas há outros ramais, daí a arca d'água de que estávamos a falar, que poderá ser um pequeno afluente, digamos assim, onde há essa corrente energética, que de facto há ali uma energia muito positiva, muito pacificadora. É de facto curioso. Pessoas mais sensitivas até costumam ir ali passear porque sentem essa energia. Eu E também que raça é sentia. que acha que se manifestou lá? Ora bem, Além eu desse sei. portal energético, certamente, como é um portal, entram e saem coisas. Sim, eu não sei dizer, para ser honesto, não sei dizer concretamente. Agora, o que eu sei, por aquilo que me foi passado e até pelos contactos que tive, enfim, sei que os seres de Antares, os antarianos, têm uma conexão com a energia de Lis Fátima. Agora, pormenorizar isto não sei. Mais do que isto não sei. Possivelmente haverá outros seres que também intervêm aí, mas que os antarianos têm conexão com essa energia do Lis Fátima, eu creio que ao dizer isto estou a dizer algo que é correto, foi E explicado acha isso. que é uma energia, digamos, com uma polaridade positiva, ou, portanto, positiva, isto é, masculina ou feminina? Ou é ambas? Nesse plano, em planos superiores, a divisão entre masculino e feminino é assumida quando descem a planos inferiores. Portanto, mas quando se dissociam a energia yin e yang, masculina e feminina. Mas em níveis mais elevados eles estão unidos, é chamadas almas gêmeas, não é? Portanto, o meu contacto é a minha alma gêmea. Portanto, eu sou, digamos assim, a parte yang e ela é a parte yin, não é? Portanto, acha que em Fátima aquilo que se manifesta lá é uma energia que no fundo é neutra, não é nem masculina nem feminina, é isso? Não queria falar muito sobre isso porque eu não tenho muita segurança sobre o que acontece, não é propriamente o meu terreno de investigação, não me vou muito lá e as informações que eu tenho também não são muito concretas para eu arriscar dizer coisas que sejam erradas, não é? Não, às vezes podia ter algumas informações especiais sobre Tenho. Fátima, porque é realmente um local onde muita coisa acontece Exatamente. e importante, não é? Em Portugal. Sim, eu mais do que disse, acho que seria arriscado dizer mais porque não estaria a dizer coisas com muita segurança. Portanto, eu preferia ficar só porque já disse Fantástico. e não ir mais longe. Então, e já agora, já que nós estamos a falar aqui tão abertamente, Portugal, o que é para si? É um portal? É diferente dos outros países? Na sua visão, digamos, antariana, de contacto com os seres de Antares, Portugal é o quê? O que é que tem de especial Portugal relativamente ao resto da Europa? Eu não lhe ia fazer esta pergunta, mas agora ela surgiu.
Pronto, mas eu vou tentar responder. Cada país tem a sua especificidade, não é? Portanto, a Terra é um xadrez de uma grande multiplicidade de, como é que é dizer, de ações que muitas vezes são desempenhadas por determinadas espécies, determinadas raças, né? Portanto, podemos falar de facto de uma missão dos judeus, por exemplo, dos chineses, dos alemães, e podemos falar também eu não queria aqui separar Portugal da Península Ibérica, dos ibéricos, não é? Sim, Porque, sim. aliás, a Península Ibérica foi aquela que, de certo modo, colonizou toda a América do Sul e Central. Portanto, a Ibéria, digamos assim, vejo-a mais unida do que dividida em Portugal e Espanha. Sim, sim. Eh, No entanto, os portugueses e espanhóis, nós temos um ADN um bocado diferente, ou não? Temos, mas também aqui isto é muito complicado, porque mesmo na Península Ibérica, por exemplo, nos Pirineus, há uma grande predominância de sangue RH negativo que se admite que sejam seres que vêm dessa era anterior à nossa, Atlante. Diga. Portanto, para haver uma migração na Atlante, talvez na parte final, em que alguns seres, aqueles que ficaram aqui na Terra, terão a caminho, digamos assim, do que hoje é o Egito e o Médio Oriente, terão atravessado pelo que hoje são os Pirineus. Portanto, há ali um locus, digamos assim, etnológico e linguístico, porque a língua basca, como é sabido, Sim, sim. não se conhece a sua origem, é uma ilha linguística no contexto das línguas europeias. Sim, há Portanto, quem ali, diga que é Atlante, que é descendente de Atlante. exatamente. Exato, e portanto eu estou convencido, aliás foi-me dito, mas eu estou convencido que isso faz todo sentido, que aqui em Portugal há muitos descendentes de antigos atlantes. Nomeadamente ali na zona de Silves, há arqueólogos que até localizam em Silves a Atlântida descrita por Platão, etc. Portanto, a Península Ibérica tem essa matriz atlante que está agora a ser redescoberta, mesmo ali no fundo dos mares dos Algarves, estão a descobrir vestígios arqueológicos submersos no mar, etc. Não é? Ah, não Aliás, fazia ideia. está a ser descoberto ali entre, salvo erro, Gibraltar para cá, enfim, há vestígios. Mas também é curioso que fez-me uma pergunta em tempos, e eu posso aproveitar para dizer que há aqui em Portugal, no Algarve, muitas pessoas que têm vivências abdutivas e com seres extraterrestres. Era normalmente no Algarve que eu tinha muitas vezes contactos também, às vezes ia lá, nomeadamente Portimão, aquela zona de Lagos, Portimão, porquê? Porque há ali uma base submarina entre o Algarve, no Mar Alto, e as Canárias. Portanto, acha que é uma base oceânica de alienígenas aí nessa zona, é isso? Sim, eu penso que não é de uma raça só, que haverá ali, como há, por exemplo, conheço uma base, conheço porque tive contactos ali com esses seres, não posso precisar do local exato porque estou proibido de o fazer, não é? Por razões óbvias, mas tenho as coordenadas exatas e essa base está, aliás, há duas que eu conheço em Goiás, no interior do Brasil, mas há uma grande base antariana, talvez a maior, ali a umas 100, 200 milhas da costa da Califórnia, que é uma base submarina, e essa penso que é a principal base antariana. Embora as outras bases também tenham antarianos, mas não sei se são exclusivamente seres antarianos. Acho que há ali a presença de uma grande quantidade de seres. Como tudo aqui está num planeta da mistura, não é? Sim, Fica sim. confusão. Mas, E mas relativamente a esta situação que nós estamos a viver, agora atualmente, qual é a sua opinião à luz do contacto com estes seres interdimensionais? Acha que isto foi provocado por esses seres que, no fundo, querem o bem da humanidade, querem o progresso da humanidade? O que é que acha que está a acontecer atualmente, além daquela guerra de que nós já falamos? o que está a acontecer, por aquilo que me é permitido saber, Isto há ligando grandes. os seres de Antares
há aqui uma grande... portanto, com isto. Exatamente. Os seres dentários estão, digamos assim, num patamar superior àqueles que intervêm de uma forma mais visível, porque esses estão mais próximos desta realidade 3D, não é? Portanto, seres de quarta e quinta dimensão. Por isso fala muito em reptilianos, greys, insetóides e depois pleiadianos, porque são seres que estão na quarta dimensão e os pleiadianos já na quinta, digamos, quinta estádio vibratório. Mas há aqui muitas agendas em conflito. Portanto, eu estou convencido que aquilo que se passa no Médio Oriente, por exemplo, é, digamos assim, um foco de grande conflitualidade há milénios, não é só agora, não é? Porque eu julgo que a razão para que isso aconteça ali centralizado no Médio Oriente é porque há ali muitos portais. E não é só o petróleo que motiva estes conflitos, mas são coisas de outra dimensão. Portanto, é a luta pelos portais interdimensionais que ali existem em grande quantidade. Também os há noutros locais, na Europa. Aliás, os sumérios, Anunnaki, era lá que eles tinham bases, não é? Exatamente. Mas isso já é uma migração posterior à Era Atlanta, não é? Sim, sim. Presumo que essa é dos chamados reptilianos que depois controlaram a Terra até agora, não é? Pois, pelo menos é o que nós ouvimos dizer. E relativamente aos seres dentários, eles neste momento o que estão a tentar é que, no fundo, estabilizar e harmonizar a situação atual, é isso? Sim, eu penso que eles estão, digamos assim, a agir num plano, porque nesta área fala-se muito da Confederação, etc., Confederação Galáctica, Intergaláctica, mas a verdade é que a própria Confederação, a que muitos pensam que vem daí a salvação para o planeta ou para a humanidade, é errado. Porquê? Porque a própria Confederação está infiltrada. E está infiltrada por energias muito negativas também. Portanto, assim como a Terra é um puzzle de conflitualidade e de muitas agendas e muitas energias com agendas diferentes, uma das táticas... acontece no céu. Como diz? O mesmo acontece no céu. Sim, se quisermos... Ou noutros planos. Exatamente, em planos superiores. Agora, na minha perspectiva, nós não podemos compreender o que está a passar no planeta, nesta dimensão física, matérica, 3D, sem compreendermos o que se passa em níveis mais subtis. E isso é um pouco aquilo que a exopolítica hoje começa a fazer. A tentar compreender a política internacional numa lógica em que a Terra não está isolada do cosmos, nem a humanidade de outros seres que habitam o cosmos. A vida pulula no cosmos de uma maneira absolutamente inimaginável, ao contrário daquilo que nos foi condicionado saber pela via escolar, porque nós fomos todos manipulados pela ignorância, não pela sabedoria. E, portanto, hoje começam a abrir-se fendas naquilo que nos foi não ensinado para não reconhecermos a realidade que nos envolve. Claro. E é isso que nós fomos programados, sempre programados, não é verdade? Exato, e hoje estamos numa época de grande abertura. A transição planetária de que alguns, muito se fala, tem a ver também com esta mudança de consciência e, sobretudo, com aquilo que é algo em que eu, nos últimos anos, tento investir, que é dar o meu contributo para que as pessoas tomem consciência de que nós aqui na Terra não estamos isolados do cosmos, a Terra está em ligação com o cosmos inteiro e a vida na Terra também não está isolada na vida que pulula por todo o universo. Portanto, estas interferências são muito complicadas e hoje a exopolítica já começa a tentar compreender a política internacional com estas interferências interdimensionais, extraterrestres, como queira chamar, eu uso até ultraterrestres, enfim, estas terminologias. Claro, há muitas nomenclaturas. Muito obrigado, Pedro. Olha, já agora, antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, esta longa entrevista de dois episódios, fantástica, com informações incríveis, que vão certamente surpreender as pessoas, os nossos espectadores, que eu creio que eles vão gostar muito, eu estou a adorar, da minha parte. Quais são os seus novos projetos? Eu neste momento estou em pausa, em férias, ou seja,
Depois de ter concluído este livro, que eu senti a necessidade de não ficar com estas experiências para mim, mas de a partilhar com os outros, porque eu acho que uma coisa é vivenciar a coisa na primeira pessoa, as coisas na primeira pessoa, outra coisa é recebermos a experiência alheia. Mas eu tive a preocupação de escrever um pouco da minha experiência, porque eu só relatei o que se passou entre 2002 e 2012, e de 2012 para cá houve muito mais coisas que não tenciono sequer relatá-las. Mas vai lançar agora 2 novos livros, não é verdade? sim, eles já foram lançados em forma em e-book, portanto em formato Mas está a digital. promovê-los então. Eles foram publicados na Sociedade Portuguesa de Autores, na plataforma digital da Sociedade Portuguesa de Autores, o ano passado. Mas as pessoas não estão ainda muito à vontade para lerem no computador e, portanto... Pois, isso é verdade. Eu próprio também evito, Sim, normalmente. mas neste caso eu direcionei este livro para o formato digital por uma razão muito simples, porque eu não me limito a relatar uma vivência, portanto não é mais uma história como outras, Sim. mas eu apresento muita documentação em fotos, em áudios, em vídeos. Sim, sim, E sim. isso permite, através de um link, o acesso direto a esse material, que é um material, digamos assim, é o fundamento daquilo que eu relato. Portanto, Isso assim é fantástico, porque para nós, pronto, a maioria das pessoas, assim como para mim, eu estar a ler no computador é sempre um bocado, pelo menos para mim, é sempre um pouco cansativo. Mas, neste caso, sendo ilustrado dessa maneira, certamente que vai ser super interessante. Bom, é que a minha preocupação não foi contar uma experiência, foi comprová-la na medida do que é possível comprovar Claro, nesta dimensão compreende-se. 3D. Portanto, há coisas que não se podem comprovar porque são coisas que acontecem noutros planos mais subtis. Mas aquilo que se Claro. manifesta no plano 3D, eu tentei, dentro do possível, documentá-lo, comprová-lo, até com uma análise de ADN, que fiz um desses ser vídeos. Fantástico. Portanto, isso está relatado no livro. No formato digital, através do link, acessa-se imediatamente esses documentos. No livro, que está agora para sair, porque na Chiado Editora, porque há pessoas que realmente me escreveram a dizer que onde é que se encontra o livro nas livrarias, e que gostam de ler informativo. Eu também gosto de ter a coisa palpável em livro, não é? Mas aí as pessoas terão de copiar o endereço, o URL, para acederem a esses documentos. E bem, nós da nossa parte vamos deixar esse URL, neste caso não, vamos deixar neste caso a apresentação onde faz a promoção destes livros, não é? No nosso canal. Não faço, a editora é que fez, não é? Na zona da descrição, exatamente. Nós vamos deixá-lo na zona da descrição para que as pessoas possam ter acesso e vejam esses 2 pequenos vídeos que no fundo promovem o seu trabalho fantástico. Pois espero que ele ajude as outras pessoas que e que mais gente desperte, não é verdade? Sim, neste processo de transição consciencial, planetário que estamos a viver, é fundamental as pessoas terem consciência de que nós não estamos isolados no cosmos e temos necessidade de saber interagir com seres positivos ou negativos, sejam eles, mas com seres que convivem connosco, ainda que muitas vezes nós não tenhamos, não sejam visíveis para nós, de forma através dos nossos sentidos, e portanto para que passemos de uma era planetária para uma era cósmica, temos que ter essa percepção e essa mudança de consciência. Esse é o meu esforço e por isso esta conversa acho que muito bem. Muito útil. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por estas 2 entrevistas, neste caso uma dividida em 2, porque era longa, extensa, muito obrigado e espero vê-lo numa próxima entrevista muito em breve. Pois, eu agradeço também pela oportunidade de debatermos estas questões, porque realmente aquilo que me move neste momento é partilhar com os outros esta experiência que tive e a abertura de consciência que ela me proporcionou, e partilhá-la com os outros para mim é fundamental. Assim muito obrigado. Não é? Muito obrigado pela coragem, muito obrigado a todos também por estarem connosco, partilhem também estas entrevistas tão especiais do nosso canal, com convidados tão surpreendentes e fantásticos, e tenham uma ótima semana, conectem-se
já sabem, com o cosmos e tentem realmente entrar nas outras dimensões que a nossa multidimensionalidade permite. Obrigado a todos e uma ótima semana.